vão continuar a existir, porque como é que você vai saber se o jogador está com o corpo todo à frente ou não? As linhas vão continuar a existir. Mas só o fato de você não marcar impedimento por causa de um pé, um joelho, né, um ombro, uma cabeça, só aí você já evita uma série de impedimentos, por exemplo. Não, só vai ser impedimento se o corpo inteiro estiver à frente. É lógico que vai ter uma situação em que, olha, tem um pé aqui que não está muito à frente, ainda está junto com o outro, aí você vai matar. Mas, em compensação, o número de situações que você vai deixar de marcar o impedimento, por exemplo, é um número grande de situações, que muitos gols são anulados por conta disso. E se você tiver o corpo inteiro, é diferente, né? É uma situação apenas. Agora as linhas vão continuar a ser marcadas, isso daí não tem dúvida. Alguma polêmica vai existir para você saber se o corpo inteiro está ou não impedido, né? Mas vai acabar com aquele negócio de meio pé. Então acho que isso, os gols vão aumentar, a quantidade de gols vai aumentar e isso é muito positivo para o futebol. E sobre o VAR? Você foi observador do VAR, não foi? Confere? Foi. Como é que você vê a tecnologia do VAR hoje? E eu queria até que você me explicasse agora um momento mega leigo, porque a gente não tem uma espécie de VAR um pouco intervencionista demais? Porque na minha ideia o conceito do VAR é para evitar erros claros ou corrigir erros claros. Mas hoje, e aí você até que já esteve por dentro do processo, você não acha de vez em quando tá todo mundo deixando pro VAR apitar? O cara não marca nada no campo porque o VAR vai intervir? O VAR não ficou muito bengala de juiz? Você não acha isso? Olha, eu não tenho essa opinião, não. Primeiro, eu acho assim, o VAR, ele não tem mais como retroceder. O VAR, a partir do momento que o VAR foi implantado, agora é só melhoria de tecnologia. Não tem mais, vamos acabar com o VAR. Isso não existe mais. Porque hoje, o futebol, o investimento é tão grande que não combina mais você decidir, às vezes, um jogo, decidir uma classificação. Você vê que a Copa do Brasil, ou Libertadores, enfim, são competições que a cada classificação o clube ganha um determinado valor. Primeira classificação ganha 1,5 milhão. A segunda já ganha 2 milhões e pouco. Na terceira já ganha 3 milhões. Então não tem mais condição de repente, uma classificação de um clube que vai deixar de receber 2, 3 milhões, você numa final... imagina uma final de Copa do Brasil. O vencedor ganha 70 milhões, cara. O perdedor da final ganha 30. Então, se o árbitro cometer um erro grosseiro numa final e se não tiver o VAR, o clube vai ter um prejuízo de 40 milhões. Se você errar contra aquele que devia ganhar o jogo, devia ser campeão. Então, não tem mais como não ter VAR. Não, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto as pessoas falam, não, o árbitro não está mais decidindo os lances porque fica esperando o VAR. Não, eu não vejo assim. Eu vejo o seguinte, se o árbitro... Acontece um lance na área, dentro da área. Aí o árbitro decide e dá o pênalti. Então ele decidiu pênalti, beleza. Se esse mesmo lance, o árbitro deixar o jogo seguir, ele também decidiu. Ele decidiu deixar o jogo seguir. E aí as pessoas, não, mas ele está esperando o VAR. Mas o VAR, ele vai entrar de qualquer maneira. O VAR, ele vai entrar tanto o árbitro dando o pênalti, como ele não dando o pênalti. E o fato dele não dar o pênalti também é uma decisão. Aconteceu um lance lá, eu decidi por pênalti, foi uma decisão, beleza. Aconteceu um lance e eu decidi deixar o jogo seguir, também é uma decisão. Também é uma decisão. Mas por que o VAR não respeita tanto isso? O VAR, normalmente, ele entra em... Porque no Brasil a coisa assim é um pouco mais complicada do que é na Europa, por exemplo. Até por uma questão de educação, até por mil coisas. Então, por exemplo, se no Brasil acontecer um erro, que não seja claro e óbvio, mas é um erro, em que o VAR não fez a intervenção, não interviu, ele vai ser criticado, cara.
E aí para você explicar, não, mas esse não foi um erro claro e óbvio. Como não foi? Foi um pênalti, porra. Pênalti não é um lance importante? Não, é um lance importante. Mas não foi, a interpretação do árbitro, ela não foi absurda. Foi Ela não um erro. absurda, foi um erro. Eu acho que é Foi um exatamente. erro. Eu acho exatamente isso. A gente não pega até no VAR, que o VAR tem que corrigir o erro, claro. É um lance, se era pra vermelho, ele não expulsa. Era uma falta clara que ele não viu, beleza. Mas o lance, se o cara interpretou dentro de campo e não é marcado por opção dele, porque ele interpretou que não era falta, tem que deixar seguir. Aconteceu esses dias no campeonato inglês, eu tava vendo Manchester City e Liverpool, não sei se você chegou a ver esse lance. Não vi. Não vi. Um lance que o jogador do Liverpool vem disputar uma bola, ele vem com o corpo assim e o cara do Manchester City sobe o pé. O Doku. O juiz entende que o cara do Liverpool acerta a bola e o cara acerta o pé, mas lance normal de jogo. Muita gente achou pênalti, eu particularmente achei muito pênalti, mas o cara dentro de campo não achou e como teve uma disputa, o VAR preferiu não intervir. Sim. Eu acho que sabe o que mais me incomoda no VAR brasileiro? É questão de cartão. Porque você teve dentro de campo e você pode me explicar o quanto isso interfere mesmo na decisão. Você tá ali dentro do campo, imaginando um campo limpo, tá? Sem ninguém na frente, sem muitas questões. Você viu a entrada, viu a velocidade, viu a força, viu a intenção. Você deu amarelo, eu fico possesso. E até quando é a favor do meu time de vez em quando, o VAR chama pra mudar a cor do cartão, porque eu acho que isso atrapalha a dinâmica do jogo. O juiz... Aconteceu anos atrás, aquele lance do Rodinei, que ele tava com a camisa do Inter jogando contra o Flamengo. Ele pisou no pé do cara, mas o juiz achou que era pra amarelo. Pô, ele deu pra amarelo, os caras até queriam cobrar a falta, e o VAR parou, chamou, interviu. E fora outros lances de carrinho, de entrada, que eu acho que tem um limite. Ponto pacífico entre a gente. Mas você não acha que essa coisa de cartão não é muito mais do feeling do árbitro e do cara tá lá no ar-condicionado? Sim, mas o que acontece? Isso, a primeira coisa assim, que você falou foi essa questão lá do campeonato inglês. Isso, a cultura do país, né? A cultura dos jogadores, elas facilitam muito o trabalho do árbitro e o entendimento do torcedor, o entendimento da imprensa de uma forma geral. Isso, a questão da cultura, ela tem uma influência muito grande. Você imagina aqui, por exemplo, no Brasil, né, onde os nervos estão à flor da pele, você imagina num Flamengo e Vasco, num Fla-Flu, num Grenal, num Cruzeiro e Atlético, num Palmeiras e Corinthians, acontece um pênalti, o árbitro interpreta que não foi um lance para pênalti, o VAR não interfere e no final a maioria das opiniões foi que houve o pênalti. Cara, ninguém vai entender que aquilo ali não foi um erro grave, um erro crasso, um erro óbvio. Ninguém vai entender. Porque o que vão falar, peraí, porra, mas foi um pênalti, porra. O pênalti era meio gol, cara. Como é que não dá? Por que não é um erro? Não, mas não foi um erro, foi uma interpretação. O árbitro tem o direito de interpretar, ele interpretou como não pênalti. O jogador atingiu, mas não teve a intenção, ele não teve, não foi uma coisa que ele programou atingir. Não, mas ele atingiu. Não, mas não foi um erro grave. Não, foi, porque foi pênalti. Cara, ninguém vai entender. Aqui no Brasil, ninguém vai entender. Então às vezes, o VAR, ele fica numa condição de falar assim, porra, peraí, é melhor eu chamar o árbitro para ver do que eu não chamar e depois vir a crítica dizendo que tinha que chamar, porque afinal de contas, foi um pênalti. Entendeu? Então, essa é uma coisa assim, é o fio da navalha, né? Para você identificar o que foi erro óbvio do que não foi um erro óbvio, mas foi um lance importante, foi um lance decisivo. Então, isso é uma linha, assim, que aqui é muito difícil, não só no Brasil, como assim na Sul-Americana de uma forma geral. Na Europa é outro nível, mas aqui é muito difícil das pessoas entenderem que um pênalti o árbitro tem o direito de interpretar que não houve e fica por isso mesmo. No mínimo vão querer que chame, porque foi um pênalti, cara, foi um pênalti. Não interessa se o árbitro interpretou ou não, se ele tem o direito de interpretar ou não, mas foi pênalti. E você deixou de ser... Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!